live com a gente. Hoje um papo muito bacana com o Luiz Gustavo Gabler. Vamos falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. Renata já está entrando. Um abraço, Renata. Indira, um abraço. Daqui a pouco o Gustavo também está com a gente aí, só esperar o pessoal começar a acessar com a gente aí a live. Essa semana, durante a nossa divulgação, nós tivemos muitas participações. Queria agradecer a todo mundo que participou com a gente, das interações, das perguntas. Daqui a pouquinho o Gustavo já vai entrar e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse tema tão importante na nossa cidade, que é mobilidade urbana. Alisson Eduardo, aí presente com a gente também. Catarina, Clara Meriguete, meu amor, beijo. Grande André Abreu, meu amigo. Isso aí, meu chefe. Tamo junto, hein? Então, gente, aí é importante também... Opa, Gustavo acabou de entrar com a gente. Marina. Renata, tamo junto, Renata. Hoje nós vamos falar com quem entende, hein, do assunto aqui hoje. É legal, interfere na vida de todo mundo. Eu acho que vai ser muito importante e acho que todo mundo tende a ganhar com esse debate. Lu, um abraço, Lu. Vamos ver o Gustavo aí. Acabou de entrar, a Bianca. Rafael Breda, grande abraço, Rafael Breda. Hoje esse papo aqui é para você, meu irmão. Tamo junto. 11 pessoas já conectadas. Olá, E aí, Gustavo? fala aí, Xará, beleza? Beleza. Rapaz, a sua imagem eu acho que não tá aparecendo para mim, cara. Como é que tá isso aí? Esse óculos aqui é só pra ler, o Lu. Vou até tirar ele aqui agora. Eu tô te vendo, enfim, tô me vendo também. Caramba, será que é minha internet ou é a sua? Galera, como é que tá aí? Vocês estão conseguindo ver o Gustavo ou me ver? Tá escuro o meu ou tá o do outro Gustavo tá escuro? Será que é a minha internet? Então, é você, Gabler. Josué, um abraço. Eu acredito, gente, que deve ser a questão da internet do Gustavo. Ana Lúcia, Josildo, um abraço aí, ó, meu camarada. Josildo, esse papo é para você hoje, meu irmão. Só me Calma aí que ver. o Gustavo tá com um probleminha técnico aí. Gustavo, será que é o problema na internet? Tenta ligar os dados móveis, seu, cara. Fernando, o Alisson tá falando aqui que tá escuro do Gustavo. Ah, garoto. Agora sim. Foi. Isso aí. Bacana. E aí, boa noite. Josildo, ó, hoje aqui esse papo vai ser para você também, meu camarada. Você que é um profundo conhecedor aí de mobilidade urbana. Mandar um abraço
para todos os coletivos, né, de ciclistas de Vila Velha que participaram das interações durante essa semana. E assim, Gustavo, vou fazer uma introdução aqui, né, do porquê dessa live, né? A gente tá na segunda série de lives, né? Eu comecei uma série de lives no mês retrasado, mês passado, principalmente para poder a gente tentar informar o povo, né, que está sofrendo com essa questão da pandemia. E a gente fez algumas discussões, né? A gente entrou em contato com o movimento popular, a gente conversou com o tio Hilton na primeira conversa, depois a gente conversou com o deputado federal Felipe Rigoni, no qual ele colocou as perspectivas a nível federal. Depois eu fiz uma conversa com o Max Filho, né, para poder falar do âmbito municipal, das perspectivas da prefeitura. Depois encerrei essa série de lives com a professora Etel Maciel, que é epidemiologista e é uma pessoa especificada e está tocando essa pesquisa do corona aqui no estado. Então, é uma pessoa que deu um grande aparato técnico de controle, né, desse teste que está sendo feito a nível estadual. Depois dessa primeira série de lives, eu iniciei essa lives para poder falar sobre temas que eu acredito que o cidadão de Vila Velha precisa começar a discutir com mais frequência, né? E aí começamos, né, uma live primeiro com o diretor do IFES de Vila Velha, o Jamerson, né, falando sobre educação, os desafios da educação. Depois falamos na semana retrasada com a Tayana Dantas sobre desenvolvimento local, empreendedorismo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo ele que é cientista social, formado pela UFES, mestrado em arquitetura e urbanismo, já participou de vários coletivos de ciclistas de Vila Velha, foi vice-presidente do movimento comunitário do Soteco, hoje atual segundo secretário lá com a gente. Luiz Gustavo Gabler, alegria muito grande estar aqui com você hoje, Gustavo, e já queria passar a bola para você, para poder, com uma pergunta, na verdade, né? Eu queria perguntar para você, Gustavo, né? Por que esse debate da mobilidade urbana deve se tornar um tema central no debate da cidade, né? A gente sabe que mobilidade urbana não é um tema totalmente isolado. Ela está ligada com outros temas. Por exemplo, com o desenvolvimento local. Se uma pessoa trabalha próximo do local onde ela mora, na verdade o trânsito dela vai ser menor e a mobilidade dela vai ser mais facilitada e com isso a qualidade de vida dela também vai ser melhor. Então, assim, eu queria passar a fala para você, meu amigo, e queria que você desse boa noite e saudasse todo mundo já nessa pergunta. Beleza. Bom, muito bom estar aqui, mas principalmente porque você incluiu aí como um tema importante a ser debatido a mobilidade urbana. Bom, acho que não tenho a desenvoltura toda para estar representando aqui esse tema tão nobre, mas fiquei, inclusive, refletindo se era isso mesmo, se eu tinha que estar aqui, mas com tanta gente bacana para representar esse tema, né? Mas fico feliz, depois de ler um manual, um pequeno manual antirracista desses que existem aí pela internet, muito acessíveis. Indico a todos a leitura, porque, enfim, felizmente tem pessoas bacanas querendo nos ensinar, né? E daí eu fiquei mais tranquilo, falei assim, não, posso lá representar, porque nesse manual dizia o seguinte, que pessoas brancas escutam pessoas brancas, né? E por que eu estou dizendo isso? Antes de mais nada, a mobilidade, ela quer dizer muito sobre justiça social, né? Ela quer dizer justiça social no espaço urbano, na divisão de como as coisas são postas, né?
porque a rua ela é um espaço público muito acessível a todos, mas existem várias discussões que podem ser feitas dentro disso, né? Ironicamente, ela separa muito as pessoas e quer dizer muito como a gente conhece a cidade, né? Como a gente conhece as opções que a cidade pode oferecer para o cidadão, né? E a mobilidade, e hoje a gente pode conversar aqui de uma perspectiva da bicicleta, né? Onde eu mais me insiro, a bicicleta ela está nessa discussão porque ela é símbolo de luta nesses espaços por diversas populações. A começar pelas mulheres, é um símbolo de luta das mulheres, né, histórico, emancipador, né, e também está inserido nos territórios, né, para entender a bicicleta nesse contexto é também entender vários territórios, né, e Vila Velha tem várias dessas divisões, para além das divisões regionais, enfim. Mobilidade ela é muito importante para se investir em justiça social. E não sou eu que digo isso, né? Tem várias discussões que tocam nesse assunto. Para citar um que disse isso recentemente, um professor né, aposentado já de economia da UFES, o Arlindo Vilasque, ele pontua muito bem isso. E eu queria acrescentar a essa colocação o seguinte: investir em mobilidade urbana, mas em que mobilidade urbana, né? Se a gente está pensando em mobilidade urbana como justiça social, a gente não pode ficar replicando coisas aí viciadas em processos de desigualdade, né? A gente tem que pensar a cidade dos não desiguais, né? A cidade do comum, a cidade acessível a todos como um direito, né? Enfim, isso eu acho que a gente poderia escolher temas específicos para falar sobre o tema, mas hoje, pela sua proposta, e eu acho que é muito interessante a gente fazer uma reflexão mais geral sobre isso, fazer algumas delas, né, e sobre essa perspectiva da bicicleta. Eu acho que é bem legal, né, nesse contexto que nós vivemos hoje. E aproveitar para saudar o pessoal do Coletivo Pedalamente, no qual faço parte atualmente, né, e pessoas incríveis, muito sensíveis à condição do outro e à condição de nós mesmos, né, membros do coletivo. É um coletivo aberto a todos, né, e todos que quiserem se aproximar e conhecer um pouco dessa luta do coletivo é muito bem-vindo. E boa noite, aí vamos lá, é uma conversa ótima. Legal, e Gustavo, queria agradecer a sua presença, também agradecer a todo mundo que está participando do chat. O Gabriel já enviou algumas perguntas, está anotado aqui, tá, Gabriel? Nós vamos discutir sobre isso. E é justamente isso, Gustavo, a nossa temática hoje ela é uma temática muito abrangente, né? Quando se fala de mobilidade urbana, tem vários temas diretos e indiretos ligados a isso. Só que nós temos, né, hoje na cidade um dispositivo institucional que é o plano, né, de mobilidade urbana, né, da cidade. A gente sabe que talvez esse tema não tenha sido construído na forma como deveria, que é o quê? Com a participação do povo e o pessoal tendo efervescência no debate, mas eu entendo também que nós vivemos, né, uma crise de representatividade no qual as pessoas, né, e essa live tem um papel justamente disso, de fazer com que as pessoas comecem a discutir internamente com sua família, dentro das suas casas, com os amigos, nas redes sociais, temas que são pertinentes a ela, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, cara, sobre esse dispositivo legal que a gente tem, que é o plano de mobilidade urbana do município, né? Ela vem acompanhado com o PDM, o plano de diretrizes municipais, né? E são discussões que às vezes acabam não chegando
para todo mundo, não é isso, Gustavo? É verdade. Assim, o plano ele tem uma obrigatoriedade, né? As cidades. Desculpa, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Apareceu uma Aí, mensagem aqui, voltou. apareceu uma mensagem aqui pedindo para salvar alguma coisa, não entendi. Show. Bom, voltando, o plano ele faz parte de um processo interessante que ele um pouco forçoso, obviamente, mas ele traz avanços, né? Hoje nós estamos conversando sobre ele muito por conta dessa obrigatoriedade que ele impõe às cidades, né? E é produzido de forma assim insuficiente na maioria delas, né? Existem planos melhores, planos mais ou menos feitos, né? Assim uh, com diversas dificuldades, e o nosso ele apresenta, é claro que é um trabalho, deixa eu pegar ele aqui, é um trabalho extenso, né? Que envolve o esforço de muitas pessoas, e é interessante a gente valorizar isso, né? Pessoas se dedicaram a fazer esse trabalho, mas a gente consegue perceber vários problemas, né? Nesse plano, por exemplo, atual de Vila Velha, ele é um plano que, que lhe faltam muitas coisas, principalmente sobre a questão da participação, né? E por faltar essa pesquisa anterior, né? Essa participação dedicada e minuciosa, ele não traz elementos importantíssimos para entender melhor a mobilidade. Eu acho que propor qualquer coisa na mobilidade, valorizando os territórios, valorizando as pessoas que realmente precisam, né? E precisam urgentemente, porque se arriscam diariamente, né? Para poderem se deslocar, né? De seus afazeres, né? Para poder alcançar as pessoas, né? Essas pessoas, elas precisam ser ouvidas. E essa narrativa, ela precisa estar presente nos planos. E o nosso plano, ele não traz nenhum desses elementos. Por exemplo, ele não cita a redução de velocidade dos veículos nas vias. Por citar, vou fazer algumas citações de alguns temas que são faltosos, por exemplo, no nosso plano, mas existem discussões a serem feitas em cada um desses temas, né? Bom, o plano não cita, por exemplo, as acessibilidades aos morros, né? Isso é um tema importantíssimo. Apesar da nossa cidade ser plana e, em grande parte, né, e ser muito ciclável, é um termo, muitas pessoas conseguem pedalar facilmente pela cidade por conta da topografia, enfim. Apesar disso, os morros foram esquecidos nesse plano, né? Enfim, o plano ele reforça, né, uma capacidade de reprodução das cidades carrocratas, né, as cidades voltadas para o uso exclusivamente do carro motorizado, né, o veículo motorizado individual. Então ele não é nada revolucionário, é um plano que sustenta aí coisas que dificultam e segregam, né, as mobilidades, né, e imobiliza as pessoas dentro da cidade. É claro, né, Não, pode continuar, essa discussão é uma discussão gigantesca que a gente precisa fazer, obviamente, porque é mudança de paradigma,
e isso é feito junto com a população. Mas eu reforçaria esse aspecto. As pessoas precisam participar mais desses processos. A participação deixa a desejar. E, enfim, o plano, infelizmente, não nos ajuda muito a vencer as dificuldades de mobilidade da cidade. É uma leitura, Gustavo, e assim, obviamente, todo mundo está participando aí, pode dar a sua opinião, de colocar o contraditório também, estamos aqui para poder discutir e principalmente para conscientizar. E nessa linha de conscientização, as pessoas que tiverem dúvida a respeito desse plano diretor de mobilidade urbana, pode mandar um directzinho aqui para a gente no final dessa live, que a gente vai estar disponibilizando esse plano para quem tem dúvidas e quem gostaria de tirar suas próprias conclusões. Então, vamos disponibilizar esse documento aqui e vocês podem estar enviando para a gente no direct, que a gente também vai respondendo. Mandar um abraço para a Denise, já fez perguntas aqui, pergunta muito interessante sobre segurança, tá, Denise? Está anotada aqui. O NEM está presente aí com a gente hoje, meu pai, Luiz Cândido. Muita gente participando. Lu, verdade, mais motor, mais amor, menos motor. Concordo contigo, minha amiga. Eu acho que é esse a questão mesmo. E antes de continuar, irmão, desculpe cortar aí, mas eu queria acrescentar o seguinte: os planos, em geral, eles têm dificuldades porque eles promovem pesquisas muito pontuais e contemporâneas à construção do documento final. Eu acho que é impossível, né, da gente conhecer a mobilidade de um município, por exemplo, grande como Vila Velha, sem fazer um acúmulo satisfatório, com qualidade, sobre a mobilidade das pessoas do município, né? Por exemplo, um plano bem feito e com esse acúmulo nos ajudaria muito a minimizar as dificuldades de deslocamento no momento pandêmico como esse que a gente está vivendo. Como a gente não tem esse plano tão bem elaborado, então com esse acúmulo essencial, fica difícil. E não é desmérito, né? Não é demérito nem das pessoas que produziram o plano, mas é realmente desafiador, né? Produzir um documento em tão curto espaço de tempo, né? Não, com certeza. Eu acho que a gente vai poder falar isso um pouquinho mais quando a gente estiver falando da participação popular, dos instrumentos de participação, de como eles estão um pouquinho enferrujados. A gente vai falar um pouquinho sobre o Conselho de Transporte. Mas, Gustavo, eu queria a gente, dando um segmento na nossa conversa, para ela não ficar parada, trazendo para coisas mais pontuais para a Vila Velha. Eu queria que você colocasse para a gente aí quais são as nossas potencialidades, aonde que diretamente nós podemos avançar na questão da mobilidade. A gente sabe que Vila Velha tem uma grande potencialidade para o uso da bicicleta, até questão, Denise, para a questão essa observação que eu estou colocando corrobora com a sua, né? Não tem emissão de carbono, entendeu? É uma fonte limpa e totalmente viável para o nosso território. Gustavo, fala um pouquinho para onde que a gente tem que ir, cara? Quais são as nossas potencialidades de uma forma viável? Uma pergunta desafiadora. A gente, enquanto coletivos, por exemplo, de bicicleta, eu acho que existem outros coletivos que se preocupam com isso, instituições importantes, ambientais, né? Enfim, existem discussões preocupantes, assim, preocupadas, melhor dizendo, sobre qual é o humano, a condição do cidadão biológico, né? Porque a gente precisa também permanecer na cidade. A gente precisa fazer uma discussão
densa e com a população que realmente vive nos municípios, né, passa pelos municípios, enfim, sobre como é possível permanecer nessas cidades contemporâneas, né? A Denise comentou sobre o carbono, então essa questão energética ela é muito importante. Então, envolver todos os setores produtivos e assim, aqueles que têm forma ou os que são amorfos, né, mas que queiram debater mais a fundo essas questões energéticas, essas questões de segurança no trânsito, porque a todo momento, né, e não é uma questão só de Vila Velha, né, mas o trânsito mata muitas pessoas. Eu acho que esse é o ponto mais delicado dessas discussões, né? A gente precisa envolver mais pessoas, né? E qual direção caminhar? Eu não vejo outra saída senão a participação popular nisso tudo, porque aí você não erra, né? Você tem ou as condições de erro são muito menores, né? E as pequenas ações, ao meu ver, são as mais interessantes, porque a gente tem um cenário tão catastrófico, né? A todo momento a gente corre tantos perigos na mobilidade cotidiana, né? Que se a gente começar pelo pouco que a gente pode fazer, isso já é muito bom, né? Isso já é uma grande mudança. Então, essa perspectiva participativa, ao meu ver, ela é a mais importante para o momento, porque a gente debate, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui, e felizmente pessoas estão participando, aí assistindo e interagindo, a gente tem oportunidades, e esse momento pandêmico, apesar disso, né, apesar de tantas dificuldades que estamos vivendo, e são muitos lamentos, tem criado essa oportunidade, né, que a gente, de repente, em outro momento não teria. Mas tornar esse debate mais contundente e mais real, né, no nosso processo democrático, para além dos conselhos, para além dos coletivos, né, envolver mais outras esferas e os territórios, né, periféricos, ao meu ver, assim, o caminho não só possível, mas emergencial, né? Mas assim, Gustavo, um comentário que a Denise colocou agora a gente, quem usa o transporte coletivo hoje sabe a dificuldade que é pegar um 507, por exemplo, no horário de pico, né? Sofrer aquele enlatamento, sobretudo agora nesse período de pandemia, né? E ver a gente sobrecarregado com o transporte viário sendo a nossa única, teoricamente assim, alternativa. Qual que é a alternativa real, assim? Qual é o meio de transporte que a gente poderia falar assim, olha, gente, nós vamos gastar pouco com isso, mas nós vamos ter condição de aproveitar nossas potencialidades, aproveitar a nossa geografia para fazer com que a gente desafogue esse sistema viário que está muito sobrecarregado. Quem pega ônibus aí, que está ouvindo a gente, está vendo a gente, sabe da dificuldade que está sendo esse transporte coletivo. A gente sabe que nós somos até referência nacional com relação a transporte viário, né? Essa questão dos terminais, isso não tem em todo o estado, mas nós precisamos claramente de estabelecer alternativas para o transporte público. Ninguém está aguentando mais pegar ônibus e ninguém está aguentando mais a quantidade de congestionamento que a gente está tendo no trânsito. Então, assim, levantando a bola para você, Gustavo. Então, diante desse comentário, bom, é bem difícil organizar as ideias assim de maneira espontânea, né? Mas
Ah, eu, enfim, eu reforço a questão participativa pelo seguinte: a gente tem diferentes realidades. O município é gigantesco. A gente esquece muitas vezes que tem até esquece assim, né? A maioria dos debates a gente esquece que o município tem zona rural, né? Então, se a gente concentrar em expertises, né? Ou seja, querer dar uma resposta a tudo e a todo o nosso território municipal, por exemplo, a gente vai errar, muito provavelmente. Essa é a esse é o meu ponto de vista. Mas se a gente fortalece essas questões participativas, a gente vai conseguir visualizar em que em cada território a gente tem demandas diferentes. Agora, um investimento imediato que pode ser feito sem errar muito, eu acho que é para a questão da mobilidade ativa, né? Que é todo qualquer deslocamento que envolve a sua própria energia para se deslocar. Então, a bicicleta, a caminhada, né, e outros instrumentos, né, instrumentos não, mas outros veículos, né, como patins, patinete, enfim, até mesmo os patinetes e as bicicletas elétricas, mas tem uma ressalva muito importante a ser feita sobre isso. Mas todos esses modais, né, essas maneiras de se deslocarem, elas têm um papel importante, porque aí você consegue dar um dinamismo, você fomenta, inclusive, os deslocamentos locais, né, você diminui a necessidade das pessoas terem que se deslocar longas distâncias, e você contempla o transporte coletivo, porque antes de você subir no transporte coletivo, você tem que chegar até o ponto de ônibus. Então, a qualidade da calçada, a qualidade da rua, do calçamento, né, da rua, ela é de suma importância para isso. Quando você constrói uma ciclovia, você não está construindo uma ciclovia só para o ciclista. Ali vão passar cadeirantes, pessoas com dificuldade de vencer os diferentes níveis da calçada. Então, a ciclovia, a ciclofaixa, ou qualquer aparato que também favoreça o ciclista, vai favorecer uma série de outros, até o pedestre, porque aí você cria uma área de segurança antes de um carro, de uma motocicleta, alcançar a calçada. Então, são investimentos muito importantes. E aí, querendo Legal. responder a sua pergunta em uma frase. Um investimento que dificilmente pode, assim, erra nesse sentido, o investimento em calçadas e em estrutura cicloviária. Vamos ser, vamos ser, É barato e atende uma gama da população muito grande. Pessoas que vamos, têm, só acrescentando, pessoas que têm dificuldade de se locomover, pessoas que têm outras dificuldades, né? Surdo-cegueira, todas essas pessoas, elas vão ter mais segurança no seu deslocamento. show de bola. Antes de seguir nesse assunto, a gente vai se aprofundar nisso aí, Gustavo, eu queria mandar um abraço especial para o Gilberto da Marcenaria, conhecido como Vascaíno, nosso amigo Bruno Ribeiro, que também está acompanhando a gente, e o nosso amigo Naone também, que também é grande parceiro de Renova BR, também acompanhando a gente. Além disso, gente, eu queria agradecer a todo mundo que está aí mandando as suas contribuições aí para essa live, né? A Luciene tá aí, ó, ligadinha, Clara, todo mundo. E assim, gente, essa semana eu fiz Gustavo, eu fiz um videozinho, tá até lá no meu Insta, em um ponto da cidade, que é ali, para quem conhece, quem é aqui do bairro Soteco, né? Aquele encontro no supermercado Marquinhos, ali por baixo, na Avenida Capixaba, encontro com a Guarajás. Eu tive ali para poder falar de um vídeo
né, para poder falar de uma situação, que é o seguinte: hoje nós temos 46 quilômetros, né, de ciclofaixas mais ciclovias na nossa cidade. Porém, nem toda essa ciclovia e ciclofaixas são interligadas. Então, o que acontece? Às vezes você está andando de bicicleta e você vai encontrar vários pontos dessa ciclovia, ciclofaixa, que se encerram ali. E aí o ciclista ele tem que se colocar em risco para poder ultrapassar pontos que ficam ruins, não tem ciclovia, não tem ciclofaixa. Então, assim, Gustavo, como é que a gente... dá um comentário disso aí, cara. O que a gente poderia pensar em sugestionar, sobretudo para a Secretaria de Transporte, né, municipal, de ajuda, né, de contribuição nossa nesse ponto? Eu acho que é muito importante que haja uma política de encontro desses pontos que se desencontram, entendeu? É isso mesmo? O que você acha, Gustavo? Sim, olha, bom, para quem pedala por aí, sabe que a gente tem exatamente esse quadro que você falou, Xará. É muito difícil porque às vezes você está ali pedalando por uma ciclovia até recentemente construída, com algum cuidado, né, alguma manutenção, mas de repente ela acaba e você passa a voltar ao estado normal, assim, que é a configuração das vias, a maioria das vias do município. O plano, por exemplo, de mobilidade, ele contempla assim uma malha cicloviária gigantesca. É dividido entre ciclovias primárias e secundárias. As primárias seriam as mais essenciais, né? E é uma boa malha cicloviária, completamente concluída, né? Mas o que a gente tem hoje não é isso. E partindo disso, a gente, não sei, a gente se orienta a partir das participações das coletividades, né, e dos reclames, mas a maior sugerência, assim, enfim, maior proposição que pode ser feita, principalmente por parte do legislativo, é a imediata conclusão dessas conectividades, né? Existem muitos pontos, acho que não cabe aqui ficar relacionando quais são, mas todos eles são prioritários, porque quando você conecta, você coloca mais pessoas pedalando na rua. Se você coloca mais... pode falar, pode terminar. Se você coloca mais pessoas pedalando na rua, você aumenta a segurança, em todos os sentidos. Eu vi que alguém comentou, desculpe eu não ter percebido quem, mas eu vi que alguém comentou sobre a segurança... a Denise que falou sobre isso. Relativo a roubo, enfim. Até mesmo essa dimensão da segurança, ela é tocada e modificada com a presença de mais pessoas na via, né? E é isso. Tem uma demanda reprimida muito grande no município de Vila Velha. Eu conheço várias histórias de pessoas que não pedalam porque tem medo da violência no trânsito. A convivência com carros que são muito pesados, muito violentos, né? Enfim, porque são motorizados, causa uma inibição assim, né, nas pessoas muito grande. Então, se você tem, e é urgente, né, o investimento em estrutura cicloviária para estimular as pessoas a pedalarem, mas um pequeno detalhe, a gente fica falando sempre de trazer pessoas, né, para a bicicleta, para o modal bicicleta, mas a gente já esquece que existem muitas pessoas que pedalam na nossa cidade.
e geralmente são uma população mais pobre, em territórios com baixíssima infraestrutura, não urbanizados, na verdade, e que enfrentam essa violência todos os dias. Não é à toa que esse enfrentamento gera tantas mortes. Não é difícil você encontrar relatos de pessoas que já foram violentadas, que têm graves sequelas, às vezes físicas, mas muitas vezes mentais, e pessoas que já se foram, porque a gente tem um trânsito muito perigoso. E outra coisa, não tem como fazer isso tudo a não ser enfrentar as altas velocidades das cidades. É incrível como é permitido, socialmente inclusive, não é só pela questão legal, mas é incrível como é permitido correr na cidade com motos e carros, né? Ônibus também. Na verdade, todo veículo motorizado. Eles são muito potentes, né? Então, Gustavo, pelo diagnóstico que a gente está elaborando aqui e conversando, me parece que não é uma questão financeira não ir à frente dessas questões relacionadas à bicicleta. Me parece muito algo mais de um debate de conscientização, e está aí para todo mundo ver, gente, que a importância que a gente tem que ter, né, no pensamento de ampliar essa questão da bicicleta na nossa cidade. Ampliar os mecanismos, né, de transporte para esse meio. Né? As nossas ciclovias, a gente precisa fazer com que esses entroncamentos, cobrar, né, dos nossos responsáveis, né, para que essa política seja pautada, porque eu estou lembrando aqui bem, Gustavo, de uma luta que vocês, cicloativistas, começaram lá na Jardim Andrade, por exemplo, no qual vocês tiveram que enfrentar o setor de comércio que não queria a ciclovia na frente do seu comércio, né? Aí é igual o quebra-mola, né? Quebra-mola todo mundo quer, né? Mas não quer colocar um quebra-mola na porta de casa, né? Basicamente isso. Então, esse foi um problema também que aconteceu, né? Estou citando esse exemplo, mas eu acredito que isso aconteça em outros pontos da cidade também. Então, assim, eu fico pensando que essa questão não é uma questão orçamentária, essa questão da luta. Na verdade, é muito mais coragem de enfrentar o que tiver que enfrentar para colocar isso em prática na cidade. Entendeu? Você tem total razão. Eu acho que existem Gustavo, só antes de começar aí, ó, o Clebinho mandou uma pergunta aqui. Clebinho, um abraço para você, meu nobre, e daqui a pouco a gente vai estar incluindo a sua pergunta no próximo tema, que é sobre exemplos a nível nacional, no qual a gente vai incluir. Josildo também está participando com a gente. Um abraço, meu camarada. A próxima pergunta, eu acho que é a que todo mundo vai se sentir pertencente aí. Mas, Gustavo, com a palavra. Eu vou concordar contigo, né, sobre o que você disse, a questão orçamentária. E o orçamento, ele é planejado, né? A gente entende que a questão da mobilidade, ela concorre com muitas coisas e muitas urgências. A gente, infelizmente, o povo brasileiro é um povo guerreiríssimo, né, que convive com muitas faltas. Mas eu acho que a mobilidade, ela, né, não só fazendo uma defesa, mas ela está atrelada a diversos outros serviços importantíssimos, né, que o poder público precisa ofertar aos seus cidadãos. Então, acessar posto de saúde, acessar a educação. E a gente sabe disso, que toda vez que a gente pensa em algum serviço público ou acessar algo na cidade, a gente pensa como é que a gente vai, quanto tempo a gente vai gastar, enfim, faz todo um planejamento. E uma cidade bem planejada, né, que destina recursos suficientes para esse planejamento viário, é uma cidade que
contempla as outras urgências também do cidadão. Gustavo, vamos só. Infelizmente, tá, assim, o tempo já tá batendo a nossa porta, tão Passa gostoso o rápido. papo. Eu tive algum acúmulo conversando com o nosso amigo Josildo, que está até acompanhando aí, o Vulgo Jota, né? De alguns bons exemplos a nível nacional de mobilidade urbana, né? A gente sabe que lá na cidade de Maricá, não sei se você conhece, a cidade de Maricá tem um tal do Vermelhinho, que é um transporte público gratuito para todo o município. O Clebinho aí colocou a necessidade de a gente ter alternativas para o nosso transporte público, como, por exemplo, a volta da Aquaviária, que é algo que todo mundo gostaria, assim, tem muita resistência também, alguns falam que não seria viável, enfim, é uma discussão também que a gente tem que colocar na mesa. Já se falou em veículo leve sobre trilhos, já falaram sobre BRT aqui também. A nossa cidade é uma cidade aterro, então não sei se o metrô seria interessante. Um abraço para a Nery. Nerinha está aí, ó. Então, nesse sentido, Gustavo, o que a gente pode pensar de alternativa para Vila Velha, assim, além da bicicleta e de desafogar essa questão dos ônibus? O que nós podemos pensar em ter como saída para poder desafogar esse trânsito que tanto nos afoga, para poder sair dessas ciclovias que ainda não estão completas em todo o município? O que a gente pode pensar até em como medidas econômicas mesmo, né? Por exemplo, estou querendo dar uma viajada aqui, mas eu vou voltar. Municípios que pensam, por exemplo, a produção de empregos locais, naturalmente isso vai ter impactos sobre a mobilidade urbana. Então, assim, o que a gente poderia pensar como alternativas, tanto diretas como indiretas, para a questão do nosso sistema hoje de mobilidade? Olha, Xará, a gente tem... O aquaviário, ele é uma urgência, né? Eu andei em aquaviário quando eu era pequeno, né? Minha mãe ia até o centro de Vitória e me levava, assim, pelo aquaviário. É uma discussão antiga, não se sabe muito bem. Na verdade, se tem várias orientações, assim, de por que isso não volta, né? E tocando nisso, e também tentando acrescentar aí com a contribuição do Jota, para além dos conselhos também, mas o conselho tem um papel fundamental, né? O Conselho de Transporte da cidade, por exemplo, ele deve questionar a transparência das empresas que são responsáveis pelo transporte coletivo, por exemplo, entender qual seria o processo de transição e incentivar que isso aconteça, né? O processo de transição para o subsídio total da tarifa, né? Entender que, por exemplo, é o interesse dos empresários, mas eu sou fã das propostas mais futuristas? Das propostas públicas, né? As Sim. parcerias público-privado são importantes para fomentar todo esse processo, mas, por exemplo, a gente precisa de mais transparência nessas parcerias, né? Por exemplo, a gente tem perdido aí o transporte municipal, ele vai ser, dizem que é uma integração, né? Mas existem existem incógnitas aí, né? A gente pode fazer várias perguntas de como esse processo está se dando. Então, a gente trazer trabalhadores para discutir esses entraves é fundamental. Por exemplo, né, nós temos o Sindicato dos Rodoviários e eles muitas vezes parecem refém de acordões, né? Enfim, a gente tem muita coisa que a gente não consegue muitas informações, muitas entradas, né?
Então, abrir essas informações é importantíssimo para Gustavo, resolver entrave de aquaviário, para resolver entrave dessa transição para o subsídio completo das tarifas. Então, propostas grandiosas para o município, eu acho que precisam passar por esses crivos, né? Passar por essas resoluções primeiro, né? legal, Gustavo. Mandar um abraço para Ellen Nasp, que está presente aqui com ela, que foi nossa professora de balé lá por muito tempo lá no movimento comunitário. Um abraço para Luiz Cândido, meu pai, que está vendo a gente aí. Um abraço para Morgana, minha sogra. Gustavo, a gente está caminhando por fim, infelizmente, já 50 minutos de live. Eu queria convidar todo mundo aí. Olha só, Clebinho participando aí, colocando sobre alternativas. Gente, é importante ressaltar que esse papo aqui hoje não termina aqui. É um papo que a gente só quis fazer com que cada um refletisse aqui e discutisse internamente com a sua família, como eu te falei, com amigos, com as pessoas próximas, para que a gente consiga sempre efervescer uma coisa que está no nosso dia a dia, gente. A gente tem que entender o seguinte: mobilidade urbana necessariamente é qualidade de vida. Então, assim, se a gente sonha em ser uma cidade em qualidade de vida, nós precisamos entender que nós precisamos tratar desse tema com muita frequência. E, assim, eu queria colocar uma aspas aqui, Gustavo, na sua fala, no sentido de que é preciso que as pessoas participem e entendam que tem um dispositivo legal dentro do município para você opinar sobre esse tema de mobilidade urbana, que é o nosso Conselho de Transporte. Qual é o problema do Conselho de Transporte hoje? Assim, fazendo um diagnóstico real do que está acontecendo. É que o Conselho de Transporte ele só se reúne anualmente para poder discutir questões de aumento tarifário, quando, na verdade, a discussão de mobilidade urbana ela é muito mais ampla do que simplesmente uma discussão de aumento tarifário. Porque se chegar com a corda no pescoço, dizendo que não tem como a empresa ter maiores investimentos, e aí a prefeitura colocando, né, no caso o executivo colocando, que não tem condições no orçamento de fazer subsídio, é necessário que tenha um acúmulo durante o ano para que alternativas nesse tema sejam colocadas. Então, assim, gente, é importante que você busque a associação de moradores do seu bairro, que você busque o conselho comunitário, no qual tem cadeiras nesse conselho, para que essa discussão aumente e passe para as camadas da nossa sociedade civil. Então, assim, infelizmente... Deixa eu acrescentar aqui. Claro, deixa eu acrescentar, claro. Irmão, só sobre esse assunto, porque houveram ótimas contribuições aí, o Jota e o Clebinho, e também uma que quero comentar da Eliette. Eu acho que sobre o espaço que o transporte coletivo tem na nossa cidade, que precisa de investimentos, enfim, a gente nunca discutiu de maneira séria a criação de corredores exclusivos para ônibus. Então, sem essa discussão prévia e implementação, né, em alguns pontos da nossa cidade, eu acho que a gente não deveria pensar, por exemplo, na solução do BRT. Jota lembrou disso, o Clebinho também comentou, e isso realmente, Clebinho, é pano para manga, é uma discussão, né, gigantesca, e tomara que a gente tenha novas oportunidades para fazer isso, e em breve, mas eu acho que a gente precisa criar um caminho assim de conquistas a respeito do espaço público na via, por exemplo, para o coletivo. Né? Os ônibus eles não geram engarrafamento. Quem gera engarrafamento são os numerosos carros de uso privado. E, no entanto, os mais penalizados são os usuários do coletivo. Então, é muita discussão mesmo, o tempo passa muito rápido. A próxima você pensa um seminário, irmão, de horas. Beleza? E a Eliette lembrou muito bem de um manifesto que fala sobre as desvelocidades, ou seja, né, a diminuição da velocidade da cidade. Então, eu acho que não vai dar para falar muito mais,
mas eu queria falar sobre isso, né, 1 minuto. A gente precisa rever, e eu chamo aí as pessoas, as 26 pessoas que nos acompanham e que transmitam essa ideia, a gente precisa rever a velocidade média das cidades. A gente precisa rever essa alta velocidade que é violentíssima no município de Vila Velha, mas que não só aqui, né? E entender como é que a gente faz um caminho para a diminuição da velocidade. A velocidade baixa, ela não é prejudicial à economia do município, ela não é prejudicial ao deslocamento cotidiano. Ela, na verdade, ela é urgente para a gente discutir como é que a gente faz para diminuir até zerar, porque o objetivo é zerar as mortes no trânsito do município. A gente não pode pensar numa cidade cortada, a gente pode pensar uma cidade cortada por grandes rodovias, como Lindenberg, Darli Santos, Rodovia do Sol. Essas rodovias, infelizmente, elas são mortíferas para o convívio das pessoas. Gustavo, eu acho que é isso mesmo, concordo em número general com você. Como eu te falei, né? Muita gente participando aqui. Infelizmente, gente, a gente já está chegando ao fim. Gustavo, queria agradecer a sua presença aqui, pelos esclarecimentos, né? Queria agradecer também pela parceria de sempre, não só nessa live, mas na vida mesmo. A gente pode ter a oportunidade de construir um movimento comunitário nesses últimos 4 anos e foi uma experiência maravilhosa para mim. Além disso, de ter encontrado um grande diretor, um grande vice-presidente, um grande segundo secretário e um grande amigo nesses últimos tempos. E assim, queria agradecer a sua participação. Falo e ressalto aqui, precisamos pensar alternativo para a mobilidade urbana, e mobilidade urbana necessariamente é qualidade de vida. Eu acho que essa acho que é a frase que precisa ficar na cabeça de cada um das 28 pessoas e mais de 30 pessoas que passaram aqui hoje. Agradecer a todo mundo que ficou e curtiu as nossas lives durante as nossas publicações durante a semana, as nossas interações, todo mundo que comentou aí na live, Denise, Lu, Clebinho, Jota, Gabriel também, que colocou a gente. Gabriel, a gente respondeu sua pergunta. Eu espero ter respondido a sua pergunta durante a live. A Renata, um abraço. O Alisson aí, todo mundo. Foi isso aí, meus jovens e minhas jovens. Acho que é isso. Gustavo, com você aí para finalizar, cara. Cara, muito obrigado. Vamos pensar isso em outras oportunidades. É super importante que as instituições do município se preocupem com esse tema e é isso. Procurem ajudar. Existe uma luta muito importante agora que está sendo debatida que envolve mobilidade urbana e questão trabalhista, que é a luta dos entregadores por aplicativos. Lá tem motociclista e os bicicleteiros. Apoie essa luta, dê uma força para essa galera, porque é de suma importância que a gente se preocupe com temas nesse sentido. E é isso, procure falar com as pessoas que você encontra pela rua, com a comunidade no seu bairro, procure os conselhos, se manifeste, se indigne e participe ativamente da cidade, porque a mudança precisa da gente, né? Não tem outro caminho. Muito obrigado, irmão. Valeu. Valeu, galera. Um abraço, hein?